Deixo aqui meu bom dia a todos, de maneira especial cumprimento aqui aos membros da mesa, ao nosso presidente Diogo, uma satisfação tê-lo aqui hoje como presidente do SAMU, ao nosso prefeito anfitrião, Verde, ao nosso ex-prefeito e ex-presidente Eduardo Corujinha, a todos que estão aqui participando, e eu quero falar um pouquinho da expectativa e da relação do SAMU. A primeira vez que eu estive envolvido na questão do SAMU, enquanto servidor da Câmara Municipal de Andradas, eu recebi um dia um requerimento de um vereador pedindo para fazer uma pesquisa quanto à possibilidade de ter um SAMU atendendo Andradas. E naquela época eu fiz algumas ligações, dentre elas com o secretário de saúde de uma cidade maior, do sul de Minas, um médico na época, e ele me disse da possibilidade que tinha de surgir esse processo de consorciamento. Isso aconteceu no ano entre 2009 e 2010, não me lembro a data precisa. E aí ele até fez uma ironia no final, pode ficar tranquilo que a grande Andradas de toda a região vai ser atendida por um futuro consórcio. Mal sabia ele que de fato isso aconteceria. Assim que eleito prefeito pela primeira vez em 2012, eu fui convidado para participar de uma reunião aqui em Varginha. Foi aqui até num clube indo para Três Pontas, eu não me recordo o nome do local, onde tinha sido, acho que foi entre outubro e novembro de 2012, tinha sido consolidada a rede de urgência e emergência. O SAMU ia se tornar realidade, e tinha até a questão das ambulâncias, parece que já tinham vindo, uma série de coisas que nós fomos informados naquele momento. E Andradas não seria contemplado com a base, porque a base seria Poços de Caldas. Então Andradas ficaria sendo atendida pela base de Santa Rita de Caldas, por questão de geográfica ali, de divisão. Aconteceu que no avançar aí Poços de Caldas não entrou na regionalização e nós acabamos sediando uma base do SAMU que foi muito importante ali para Andradas e para toda a região. Mas fui convidado até, ainda no início de 2013, me ligou o Gilberto, saudoso Gilberto, que era da Regional de Saúde de Pouso Alegre, me convidando para ser o presidente do SAMU naquele momento, lá em 2013. Eu disse a ele que viria à reunião, participaria, mas que eu não tinha condições naquele momento. Acabava de assumir a prefeitura, não tinha condições. Nós viemos para a reunião, onde o Antônio Silva era o nome colocado, e ele, com a mesma justificativa, pediu desculpas. A partir dali se montou uma comissão provisória até que se chegou a eleição do João Paulo, eu tive a possibilidade de participar daquela diretoria junto com a Cida, junto com o Claidinho, o Deco em alguns momentos também esteve presente, o Toninho, lá de Tocos do Mogi, naquele momento participou daquela diretoria. E ali a gente foi conhecendo, entendendo o andamento do consórcio, e ali se tornou realidade, de fato existindo o SUS-SAMU. No ano de 2016, já com a reeleição, a gente teve a oportunidade de colocar o nosso nome para fazer parte da gestão, presidindo, mas tendo por detrás todo um conselho. E eu quero agradecer muito aqui a todos que compuseram conosco durante esse período desses 4 anos. Augusto, que foi nosso vice-presidente, Ulisses, que teve como secretário, compondo a nossa diretoria, o Erivelto, que também teve compondo a diretoria conosco, o Toninho de Tocos, que compôs também, o Juliano de Alagoa, o Marquinho de Seritinga, que esteve com a gente. Nós tivemos também aqui o Dr. Maurício, que foi o presidente do Conselho Fiscal, o Deco, que teve durante esse período, as pessoas que estão aqui presentes, o Diogo e o Verde, que também estiveram com a gente, o Antônio Silva, que também estiveram compondo. Estou deixando de lado o seu Aloísio, que foi lá quando fomos diretores também no Conselho Fiscal, juntamente com o pessoal, e compôs com a gente esse período. Nós temos que falar das coisas boas e das possibilidades, e dos avanços, que eu falo que o consórcio ele conseguiu sair de uma realidade que vinha da contratação, da necessidade da composição aí do funcionário efetivo, do concurso que estava em andamento, que se realizou efetivamente no ano de 2017, do processo de
demissão e contratação desses novos servidores, o custo que se teve com, né, essa questão toda aí. E só lembrando que o Ideraldo também teve na nossa segunda composição do Conselho Diretor, né, também Ideraldo de Boa Esperança. E olhando para tudo isso, né, eu falo que o momento que foi triste e marcante desse processo, e eu acho que a gente tem que relembrar e trazer isso, foi o momento onde houve aquela divisão de uma eleição, porque eu entendo que, embora seja democrático, uma eleição de um consórcio, ela divide, e ela muitas vezes prejudica. E quando o governo entrou, né, com todas as forças para derrotar a nossa chapa dentro desse processo, como bem lembrado aqui pelo Toninho, a importância do apoio do CISAMESP de maneira geral, de todos os prefeitos que, apesar da pressão que sofreram, vieram aqui, quem não pôde estar na chapa veio aqui e votou secretamente, tanto que nos deu a possibilidade de uma vitória. E absolutamente nada contra o Edson de Cabo Verde, que é nosso amigo, e que inclusive, né, isso não abalou em nada a nossa relação, mas havia toda uma estrutura do governo, e quantas ameaças, né, algumas veladas e outras explícitas, de que se eu fosse o presidente cortaria o recurso, não teria repasse, e uma série de coisas que nós sofremos durante esse período. Algumas coisas foram cumpridas, né, atrasos, né, chegamos a 5 repasses do Estado atrasado, 2 repasses do governo federal que o Estado segurou e não nos repassou, né, chegando momentos da gente achar que não tinha condição de pagar o funcionário, alguns meses tendo que atrasar o pagamento do funcionário por conta do repasse não ter chegado. Então a gente viveu todos esses momentos durante esse período, mas conseguimos chegar no momento que nós partimos, né, de uma adimplência de 75 municípios que contribuíam até o final de 2016, para mais de 140 contribuindo depois. E a gente tem que reconhecer o trabalho de todos os prefeitos, mas nós também temos que reconhecer essa relação que o Giovanni estabeleceu com os municípios e secretários de saúde, que foi fundamental para garantir essa credibilidade do consórcio. Então, gratidão, Giovanni, em nome, né, da diretoria anterior, junto com todos os servidores aqui do SAMU, né, e que de fato o SAMU passou a ser uma realidade próxima, real e prestando um serviço ali para a população. Eu desejo de coração essa diretoria, que tem hoje o Diogo, né, como o presidente, o Silvio, né, de Bueno Brandão como vice-presidente. Nós temos aqui a Margot, que nos sucede lá em Andradas, também fazendo uma brilhante gestão como membro do Conselho Fiscal. Temos o Dr. Paulo, né, que também aí tem essa tradição de Piuí, né, tá na diretoria, que também é muito importante. O pessoal todo que está nas secretarias de saúde, no conselho técnico, né, isso tudo contribui e muito para a qualidade dessa gestão. Eu não tenho dúvida disso, de que o SAMU ele coloca a possibilidade da continuidade das ações, né? Nós temos aqui hoje na mesma mesa o Verde com o Eduardo, que em algum momento tiveram lados opostos na política, mas que tem o mesmo respeito e a mesma paixão pelo consórcio. Nós temos lá de Piuí, né, o Craidinho, o Deco, o Dr. Paulo, que na política local tem a sua divergência, mas que aqui tem a mesma paixão, o mesmo respeito e a mesma responsabilidade com o SAMU. Isso é muito bonito, né? A gente vê que perpassa qualquer rivalidade local para ser um trabalho de região, né? E eu costumo dizer, e defendi isso diversas vezes, que se um serviço móvel de urgência e emergência, como é o SAMU, onde uma pessoa pode morrer em menos de 12 horas, ele funciona regionalmente, qualquer serviço funciona regionalmente. E o trabalho de uma região como essa, ela nos demonstra que se os 153 municípios da região sul fosse cada qual ter a sua estrutura, cada qual ter a sua base, cada qual ter a sua central de regulação, era completamente inviável que nós tivéssemos um serviço de urgência e emergência. Assim como diversos serviços hoje são inviáveis para cidades pequenas, porque não se pensa esse conceito da regionalização. O Estado tem cultura diferente, tem turismo diferente, tem realidades diferentes que precisam ser trabalhadas respeitando a sua condição regional. E o SAMU é o grande exemplo disso, né? Que nós possamos, a partir desse exemplo dado aqui por todos, né? E eu digo aqui que sinto muito honrado
de ter representado por 4 anos um grupo de prefeitos tão seletos, tão responsáveis e tão comprometidos com a instituição, e ao mesmo tempo ter representado uma instituição com profissionais tão dedicados e comprometidos, onde tive a oportunidade de, em Fortaleza e em Salvador, participar de congressos que reconheceram o nosso consórcio em âmbito nacional, com tamanho e qualidade. O sul de Minas, contemplado pelo CISU-SAMU hoje, ele é maior do que 12 estados brasileiros. Só para a gente entender a complexidade do trabalho que é realizado pelo consórcio, atendendo 2.600.000 habitantes, com mais de 200 mil atendimentos já realizados, efetivados. Então é uma rede extraordinária. Eu não tenho dúvida que o caminho está aí, que a possibilidade está aí e que a história, com os nossos erros e acertos, ela sirva para nortear o futuro desse trabalho. Que eu não tenho dúvida que, como seres humanos, cometemos muitos erros, mas também houve a possibilidade de muitos acertos. E esses acertos certamente proporcionaram a qualidade do serviço que se tem aqui hoje. E quando, para encerrar as minhas palavras aqui, quando eu olho para o Eduardo fazendo o discurso aqui e vejo ele abandonando o papel, falando espontaneamente, e o brilho nos olhos daquele que lá atrás pensou, sonhou, em algum momento foi até prejudicado, talvez, quando colocou a ambulância aqui, o serviço não começou a ser prestado, e nós que estamos aqui na ponta como prefeitos pagamos essa conta, porque há mais de 2 anos nós temos as ambulâncias das bases a ser ampliadas, aprovadas somente para o Ministério da Saúde entregar, e isso até o momento ainda não aconteceu. A gente sente a impotência do nosso desejo, da nossa paixão e do nosso projeto não se tornar realidade, pelo fato das forças das outras esferas de governo. E essa paixão, ela retrata a nossa vontade, o nosso desejo de fazer sempre o melhor. Nem tudo está nas nossas mãos, nem tudo depende de nós. Nós podemos, muitas vezes, ser prejudicados pelas decisões das outras esferas de governo. Agora, eu digo uma coisa: o consórcio existe para os municípios, certo? O consórcio não é maior que os municípios. O dia que o consórcio deixar de ser útil para os municípios e para as pessoas, ele não precisa mais existir. A razão dele existir é para atender os municípios. E se tem uma coisa que eu tenho uma gratidão enorme, é pela responsabilidade que os mais de 140 municípios tiveram de manter aqui pagando em dia as mensalidades a partir do ano de 2017. Sem isso, gente, teria atrasado funcionário e talvez o SAMU tivesse tido greve, tivesse tido paralisação, e isso não aconteceu. Então, quando nos faltou o governo, não nos faltou o compromisso dos municípios. Por isso, minha gratidão a todos, porque embora o problema fosse do governo, seria a imagem do presidente que seria manchada a partir do momento que tivesse uma greve, uma paralisação e uma interrupção do serviço. Então, se tivemos o reconhecimento desse trabalho nesses 4 anos, eu devo isso a vocês, inclusive pelo meu nome e pela minha reputação de não ficar manchado como aquele que deixou o SAMU suspender o serviço em algum momento. Gratidão, muito obrigado e vida longa ao SAMU. Gostou do nosso vídeo? Nos siga em nossas redes sociais e compartilhe o vídeo com seus amigos.